relator dessa CPI, que é o deputado Ricardo Salles, ele até disse que já tem informações para fazer esse parecer final, inclusive queria parabenizar o senhor pela sua fala na semana passada. Foi bastante importante e foi uma verdadeira aula, né, mostrando qual é realmente a realidade do movimento. Por isso eu pergunto se o senhor acredita que a sociedade brasileira, enquanto acompanha essa comissão, qual é o recado que fica para ela? E aí eu aproveito para perguntar em relação a esse relatório que vai ser produzido pelo Ricardo Salles, né, ele diz que tem 98% das questões necessárias para compor um relatório, isso foi o que ele disse. Qual que é a expectativa que o senhor tem sobre isso? Porque o relator, o presidente, eles são bolsonaristas e estão insistindo nessa narrativa que existe uma indústria de invasão de terra no Brasil, né. Gabriela, eu não tenho expectativa nenhuma, porque a CPI, na verdade, não é contra o MST enquanto movimento. A CPI era uma trincheira dessa extrema-direita para eles terem um palco para falar para suas bolhas. Eles passam o tempo inteiro lá, é ridículo, fazendo selfie, tirando foto deles mesmos, para dialogar com a sua base. O segundo objetivo deles era chantagear o governo Lula, dizer, olha, não avance na reforma agrária porque nós estamos aqui, de plantão, observando possíveis desvios. Santa paciência. E o terceiro objetivo era, na verdade, disputar essa narrativa na sociedade. Eu acredito que eles perderam nos três. A narrativa que eles estão usando para suas bolhas nem sequer atinge toda a bolha da extrema-direita brasileira. Nós fizemos acompanhamento das redes e está cada vez menor a adesão que eles têm no seu próprio perfil. Na sociedade, pior ainda. Por quê? Porque na sociedade, a imprensa em geral, as entidades da sociedade brasileira se deram conta que isso era um palco de uma espécie do teatro do absurdo, que não era sério o que eles queriam fazer lá. E o governo também, no início, na nossa opinião, dormiu no ponto, como a gente diz no popular, não se deu conta que a CPI era também contra eles. E aí o governo tomou uma atitude quando os deputados quiseram afrontar diretamente o Palácio do Planalto e, sem nenhuma razão, haviam convocado, não era convidado, convocado o ministro Rui Costa. Os ministros que já passaram por lá, do MDA e da Agricultura, até tem algum sentido ouvir a opinião deles, e eles foram convidados. No caso do ministro Rui Costa, eles queriam convocar, que era, na verdade, uma afronta. Foi aí, então, que o governo se deu conta, na nossa opinião, da verdadeira natureza da CPI, que não era só contra o MST. E aí o governo agiu e acionou seus líderes na Câmara para que aqueles partidos que já fazem parte da base do governo, que eles mudassem os seus representantes lá na comissão. Em vez de ter deputados fascistas, como eles têm na base, que eles deveriam colocar deputados, pelo menos, que apoiassem o governo. Com isso, então, o Salles se deu conta, perdi. Tanto é que a primeira declaração pública, quando houve mudança dos deputados, ele se deu conta, eu não tenho mais maioria. Então, e eu não posso mais pedir nada para o Lira, porque foi o Lira, com uma canetada, que impediu que o Rui Costa fosse a CPI. Então, com isso, a CPI, que eles queriam prorrogar por mais 180 dias, que ia até dezembro, com isso a CPI perdeu a função e vai terminar agora em setembro. E o relatório vai seguir a mesma correlação de forças. O Salles pode escrever o que ele quiser no relatório dele, com as mentiras que ele quiser, mas os parlamentares que apoiam o governo estão preparando um relatório alternativo e, no dia que houver votação, pela maioria governista, será aprovado não o relatório do Salles,
mas o relatório da bancada dos deputados que apoiam o governo.